Vamos falar de algumas complicações que às vezes aparecem, nomeadamente as ditas picadas do peixe-aranha ou mesmo as picadas das alforrecas. Venha comigo para abordarmos estas questões. Ora, e para nos ajudar neste tema que deixa sempre os pais ansiosos, temos connosco a Adriana Relvas, é médica de Medicina Geral e Familiar. Bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Obrigada por estar aqui. Para falar, de facto, destas duas situações, que uma pelas águas estarem se calhar mais frias, outra pelas águas se calhar estarem mais quentes, são típicas e por muito provavelmente todas as famílias já se confrontaram com uma situação ou outra, certo? Certo. É realmente o nosso país, quer o Atlântico, quer o mar Mediterrâneo, que estão cheios, recheadinhos deste tipo de animaizinhos indesejados, não é? E que muitas vezes estragam as férias. Portanto, é importante nós, por um lado, prevenirmos as picadas, quer do peixe-aranha, quer das alforrecas ou as caravelas, como queiram chamar, quer, por outro lado, saber o que fazer se esse inimigo espreitar. Muito bem, então comecemos pelo peixe-aranha, até porque é mais típico aqui, ou também tem prevalência aqui no norte de Portugal, enquanto a caravela e a alforreca, diremos, prefere águas mais quentes e, portanto, para quem ruma a sul, se calhar a incidência é maior. Olhando aqui o peixe-aranha, perceber que peixe animal é este, não é? E, no fundo, como é que ele atua e como é que podemos também prevenir? Isso mesmo. Então, o peixe-aranha é um peixe que mede mais ou menos 45 centímetros e que gosta muito de estar enterradinho, escondido e camuflado na areia, não é? E, portanto, é um peixe que, mesmo quando estamos só a molhar os pés, não é preciso estarmos a mergulhar nem nada disso, mesmo quando as crianças vão molhar os pés, podem acidentalmente, portanto, calcá-lo. E ele tem na sua superfície 6 espinhas, não é? Uma barbatana caudal que tem uns espinhões e que libertam, quando calcados, libertam uma espécie de toxina. Tá bem? Então, um veneno, vamos dizer. Um veneno, digamos assim, não é? E que, no fundo, habitualmente estas espículas não ficam presas na pele, ao contrário das caravelas ou das medusas ou por aí fora, em que realmente pode haver ali alguns espinhos que ficam presos. Aqui não, o que acontece é que elas, ao libertarem essa toxina vai induzir dor, vai induzir ardor, vai induzir uma sensação de queimadura e que queimadura bastante dolorosa e que nós temos que atuar o mais rápido possível para inibir que essa toxina se espalhe pelo corpo. Certo. Então, antes de irmos falar quando existe essa possibilidade e quando efetivamente a nossa criança ou nós somos picados pelo peixe-aranha, vamos falar das medidas preventivas, não é? Isso mesmo. Era fundamental que os pais, quando levam as crianças para a praia, levassem aqueles sapatinhos de borracha que compramos em todo tipo de superfícies comerciais bem perto de nós, não é? De acesso muito simples. De acesso simples e que são muito baratos, mas que fazem toda a diferença numas férias felizes e com saúde, não é? E, portanto, é fundamental que mesmo que a criança ande só a brincar, a fazer castelos de areia e a brincar, a jogar à bola, por aí fora, perto da água... Certo, porque basta estar ali na linha d'água. Isso mesmo. Eles não têm que estar totalmente... Os peixes-aranha não estão totalmente submergidos em água. Eles podem estar só na beirinha, onde há aquela pocinha de água, não é? A espuminha, como nós costumamos chamar. E, portanto, é fundamental que os pais coloquem estes sapatinhos de proteção de borrachinha para que, ao calcar, a toxina, mesmo que haja, fica no próprio sapatinho, na solinha. E, portanto, é uma forma super simples e também ensinar aos nossos pequeninos que este peixinho existe, que não é preciso terem medo, mas que é fundamental colocarem os sapatinhos, não é? Ninguém vai para a estrada sem sapatos, não é? Portanto, é mais ou menos isto, é ensinar as nossas crianças que, por uma questão de precaução, calçar os sapatinhos, não é? Sempre que andem ali na linha d'água, porque se estiverem cá em cima no areal podem já eventualmente não há tirar, nenhum, mas sempre que vão para se ali... vão à água, então vamos colocar. Certo, muito bem. Portanto, esta é a medida preventiva mais eficaz que pode haver, não é? Porque mesmo que haja a picada, ela não é absorvida pelo corpo. Mas a verdade é que nem todos os pais seguem essa recomendação, ou pode às vezes acontecer um momento em que os pais já estão a pensar que vão embora e a criança vai lá embaixo e tem o azar de ser picada. Nesse momento, primeiro perceber o que é que acontece e depois como é que se deve atuar. Então, o que é importantíssimo é recorrerem ao nadador salvador. E, portanto, andar sempre em praias vigiadas com crianças. Isso é fundamental. E o que é que nós vamos ter que perceber? Vamos ter que perceber que essa toxina, o mais rápido possível, nós devemos de fazer pressão, portanto, de espremer, digamos assim, o ponto de picada, para tentar que essa toxina, seja o veneno, digamos assim, do peixe-aranha, não espalhe, a toxina não espalhe pela pele, que depois poderá ir para todo o corpo, e vamos tentar colocar, qual é a tendência das pessoas? É água doce, não é? E é também água fria ou gelo.
Não, o peixe-aranha nós queremos que inibir este veneno, não é? No fundo inibir, e então a água quente é o mais indicado. Nós queremos inibir a absorção que o corpo absorve este veneno. Nós não queremos que haja absorção, não queremos que a toxina espalhe, não é? E portanto para impedir, espremer na zona da picada, está bem? Tentar espremer e depois colocar em água do mar, por exemplo, ou uma água aquecida, é o ideal. Os nadadores salvadores têm sempre água quentinha, água do mar ou água salgada quentinha, efetivamente, e deixar lá o pezinho mergulhado durante 15 a 20 minutos. E é mais interessante a água salgada do que a água doce. Exatamente. Porquê? Porque esta água salgada vai impedir que vai inativar que esta toxina se espalhe pelo corpo, não é? Vai provocar aquilo que nós médicos chamamos vasodilatação, ou seja, vai permitir que haja uma permeabilização maior e, portanto, que a toxina saia. Exatamente, e que não se espalhe pelo corpo, não é? Em termos de sintomas, há então essa sensação, normalmente é muito doloroso, todos nós já assistimos a alguém que foi picado pelo peixe-aranha e que vem combalido, aflito. Como é que nós também devemos atuar do ponto de vista emocional e o que é que nós sabemos que é normativo e não nos deve preocupar especialmente e aquilo que pode já ser uma reação adversa? Então, o principal é não haver alarido à volta da criança, não é? Como em todos os acidentes, tentar manter calma. Nós próprios pais ou adulto que esteja com a criança tentar tranquilizar, está-te a doer, é normal e dentro de 30 minutinhos a dor vai melhorar porque nós vamos tratar-te, está bem? E então é importante colocar junto do nadador salvador, colocar água do mar morna, 20 minutinhos vai doer, podemos dar um analgésico, o simples ibuprofeno ou paracetamol vai aliviar essa dor, explicar à criança que se tem que manter calma, que a dor vai passar, é uma dor que dá todos os sinais inflamatórios, dor, calor, rubor, ou seja, ficar vermelhinho. É sinal de inflamação. De inflamação, mas que esta inflamação, ao contrário das outras, passa com calorzinho. E, portanto, vai haver um alívio. Sinais de alerta muito importantes. Se a criança se começar a sentir com vômitos ou náuseas, se tiver febre, ou se porventura tiver dificuldade respiratória, dor torácica, convém ir imediatamente então, para o hospital, urgência, porque pode ter uma alergia, portanto, a esta pode ser uma reação alérgica, um bocadinho mais grave e que precisa de medicação e, portanto, é fundamental que recorra ao médico e que não fique por aí. E qual é esse tempo de vigilância? Ou seja, até quando é que nós nos devemos estar assim mais vigilantes? Vigilantes. Na primeira hora é sempre fundamental. Os primeiros 30 minutos da atuação imediata, pezinho mergulhado, não é? Os pezinhos mergulhados em água quente. Podemos logo dar analgésico para que alivie também o desconforto, mas após uma hora, se a criança mantiver uma dor intensa, com vômitos, até com tonturas, nós temos que perceber que a criança pode estar a fazer uma reação alérgica um bocadinho mais exacerbada, não é? E precisar de apoio. É importantíssimo levar ao centro de saúde para que a criança seja vista avaliada por médico. Sim. Não têm que ir, peço desculpa, Mariana, não têm que ir a correr para o hospital. Nós sabemos que o nosso Sistema Nacional de Saúde também está sobredotado. Não temos que ir para o hospital, mas os centros de saúde estão preparados, principalmente nas áreas costeiras do país, estão super preparados para este tipo de eventos. Certo, e para avaliar aquilo que... A gravidade. Muito bem, portanto fica essa chamada de atenção, de facto. Os centros de saúde, eu tenho uma unidade de saúde e faço também esta partilha que funciona muito bem e quando funcionam bem, funcionam realmente bem e são lugares também de saúde primária, não é? De cuidados de saúde primária, termos essa consideração. Ora, o que é que também acho que é importante aqui falarmos é das idades. Se nos devemos preocupar mais com uma criança muito pequena, obviamente que não fala, ou se esta toxicidade num corpo mais pequeno poderá ser mais complicado do que numa criança com, vamos supor, 10, 11 anos, onde a estrutura corporal também já é diferente. Exato. Portanto, em crianças mais pequeninas, o ideal é nós recorrermos ao médico de família ou ao médico que esteja num serviço de urgência dentro de um centro de saúde, precisamente porque nós não temos, a criança não se consegue queixar. Não dá feedback. Não consegue dizer que está zonza, ou não consegue dizer, ai, estou tonta, ou que estou a ver mal, por exemplo, que é uma dos sinais de alerta que pode dar a alguém que tem um índice de toxicidade a esta toxina muito grande. Portanto, se a criança é pequenina e até aos 3 anos de idade, nós vamos vigiar de perto, na primeira horinha, se vemos que a criança não está bem, ou que está estranha, não está a comer... Se houver a mínima dúvida... Na dúvida,
é importante ser visto por médico, está bem? Uma criança que já verbaliza, vamos perguntando, estás-te a sentir bem? Oferecemos um gelado, oferecemos... E percebemos. Vamos vendo, não é? Tenta dar medidas de conforto, vamos vendo, vamos avaliando. A criança está bem, não há motivo de maior preocupação. E em relação às alforrecas ou caravelas, às medusas? Isso. Estamos a falar de algo um bocadinho diferente. Isso. Portanto, as medusas, alforrecas, as caravelas do mar, como temos, surgem mais a sul, não é? Pelas águas mais quentes, se bem que agora com esta mudança climática também já começam a surgir cá em cima. O que acontece é que quando nós avistamos um desses seres marítimos, o que acontece é que os tentáculos vão até 2 metros. Então, nós podemos estar a avistar lá ao longe, mas os tentáculos estarem bem perto das nossas crianças. E existem umas muito pequeninas e existem umas muito grandes. Isso. E mesmo o tamanho do corpo não nos diz o tamanho do comprimento dos tentáculos. Certo. É um bocadinho diferente, tendo em conta que os tentáculos, por toque, podem dar queimaduras até 2º grau. São queimaduras importantes, que doem bastante, e os próprios tentáculos, quando tocam, seja em que superfície do corpo for, o que acontece é que muitas vezes ficam com pequenos espinhos, e esses pequenos espinhos soltam... Exatamente, continuam e soltam um veneno. Portanto, enquanto que no peixe-aranha eles picam e libertam uma toxina, nos tentáculos não. Os tentáculos têm uma superfície que abre e que lança um veneno e, portanto, vão promover uma queimadura de 2º grau por contacto, ok? Então, é fundamental, se existem tentáculos, tirar, remover, não com as mãos, porque senão os tentáculos ficam agarrados às mãos e é pior. Por exemplo, estamos na praia, não é? Não temos objetos, não temos pinças, não temos nada disso. Nós temos um cartão multibanco. Basta só isso. Basta raspar, não é? Fazer aquilo que nós chamamos de uma raspagem, não é? Com um cartão multibanco, para que aqueles tentáculos se soltem, se agarrem ao cartão e nunca ir lá com as mãos, porque às vezes os pais ficam aflitos e com as mãos e depois acabam por ficar também queimados os pais, não é? Fundamental também a água do mar. Vinagre é um truque caseiro que muitas vezes nos bares das praias existem, certo. Não é? E para que é que serve este vinagre? Este vinagre serve precisamente para soltar estes tentáculos, não é? E para, por outro lado, tentarmos desativar, digamos assim, este veneno. Está bem? O vinagre e a água quente o mais rápido possível, porque tempo é tudo quando nós estamos a falar de um veneno, não é? Para não deixar que espalhe a pele. Os cuidados, os sinais de alerta são muito parecidos com o peixe-aranha, está bem? Náuseas, vômitos, febre, vertigem ou sensação de desmaio até, falta de ar, dor torácica, imediatamente ao médico, está bem? Primeira horinha, fundamental nós vigiarmos, água quente e água salgada, evitar por tudo a água doce, não é? Garrafas de água, ou gelo, que também é uma coisa muito frequente que as pessoas acham, não, água do mar, na dúvida água do mar. E também há um mito muito pouco bonito que as pessoas têm, as pessoas mais antigas diziam que a urina, que eu gosto de falar destes mitos porque acho que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A urina, apesar da maior parte das pessoas, a urina das crianças é praticamente estéril, mas não há qualquer vantagem, não é? Lá porque é quente, mas tem um pH que não tem nada a ver com a água salgada do mar. Portanto, uma água salgada idealmente aquecida, ou eventualmente o vinagre para ajudar nesta limpeza. Exatamente. E neste caso, ao contrário do peixe-aranha, que nós temos a picada, mas não temos tanta... O eritema aqui muitas vezes fica... Há muito eritema ao longo de um percurso. Às vezes até vemos os raios. Vemos os raiozinhos até de espalhar, porque há a libertação de umas substanciazinhas que se chamam histamina, que é aquilo que dá comichão, não é? É aquilo que dá o racho, que dá o vermelho. Antihistamínico pode fazer sentido? O antihistamínico vai ajudar a inibir o racho e a comichão. Outro cuidado que temos que ter sempre que temos alguma patologia nas crianças com prurido, portanto com comichão, é termos o cuidado de ver se as unhinhas estão bem cortadas e se não tem nenhum biquinho. Às vezes as unhas estão curtinhas, mas tem algum biquito que vai... Porquê? Para evitar que, por lesões de coceira, as crianças têm dificuldade em controlar-se, que não haja nenhuma infecção concomitante, não é? Por coceira. Portanto, é sempre importante os pais cortarem bem as unhas das crianças nesta altura. E depois um creme hidratante. Muito importante, muito importante. O creme hidratante e utilizar, em vez, por exemplo, de um gel lavante, utilizar um óleo lavante que não vai secar tanto a pele. Isto também são cuidados à pele muito importantes. Para apoiar a recuperação da pele que está fragilizada. Da barreira cutânea, exatamente. Muito bem. Doutora Adriana, mais tempo ficava aqui a aprender consigo, tem sempre tanto para nos dizer, mas este programa, as conversas são mais curtas. Portanto, queria agradecer muitíssimo os seus contributos e esta importante ideia de desconstruir alguns mitos com toda a ciência e também com toda a tranquilidade que a caracterizam.